Esse é o nosso desafio. Não parece muito fácil, né? Mudar essa visão que está na sociedade em relação à igreja, em relação ao cristão e até em relação a Jesus. Mas a visão que as pessoas têm em relação a Jesus é por causa de quem? Do crente. É por causa do crente. Porque se conhece Jesus através de igreja. Só que quando fazem a pergunta sobre igreja, as pessoas estão falando exatamente sobre que ambiente? Esse aqui. Mas sobre a sua casa. Um convite para estar na sua casa. Como seria? Aí entra outra pergunta. Como as pessoas veem você? Você é a igreja. E é esse desafio que é o mais gostoso. Viver Cristo. Mostrar para o mundo o que é viver Cristo. Convidar a pessoa para estar na minha casa e mostrar para ela que aquilo ali é a igreja. O amor, o compartilhar das coisas, o desenvolvimento dos dons, o carinho, o cuidado, o abraço, o ouvir, o aconselhar, o visitar, o se importar ligando, o honrar, o elogiar. Isso é muito difícil acontecer aqui. Por isso que aqui deveria vir só aquelas pessoas que aceitam a Jesus na célula, que já entenderam, porque é natural você, em algumas pregações, está lendo a palavra de Deus e libera alguma coisa em relação ao homossexualismo. Mas se a pessoa já se converteu lá na sua célula, tudo bem ela frequentar aqui, porque ela já está entendendo. Mas se ela entra direto no templo, muitas vezes nós já vimos e vemos constantemente pessoas levantarem e irem embora, porque elas nunca tiveram um relacionamento pessoal com a igreja. Quem é a igreja? É você, é a sua casa, é a casa do irmão que se reúne o pequeno grupo. Se ela tem primeiro contato com o pequeno grupo e ela é trabalhada ali, e depois, ou ela tem um contato pessoal com alguém e ela identifica aquela pessoa como igreja e depois ela vai para o templo, é muito diferente, gente. É muito diferente, porque ela identifica você como igreja, a sua amizade, o seu respeito, a sua preocupação com ela. Viver Cristo é isso, correto? Viver Cristo é isso, é encher-se de íntima compaixão pelo próximo, é amar o próximo como a si mesmo. Quando nós praticamos isso, aí se torna muito mais fácil trazer a pessoa para o momento de celebração. Quando as pessoas estão respondendo ali igreja, elas estão respondendo sobre isso aqui, sobre esse momento de celebração, que muitas vezes realmente, para muitas congregações, é um momento muito religioso, e até mesmo as pessoas estão certas, muito preconceituoso em algumas situações. Mas se ela vai na tua casa, ela recebe o abraço, ela vê que você realmente se importa, não tem interesse nenhum em receber, mas todo o seu interesse é em dar, a pessoa consegue identificar isso, ela vai entender que aquilo ali é a igreja. Então ali ela cresce, ali ela se desenvolve, ela vai para o encontro com Deus, ela se batiza, aí ela está preparada para frequentar agora o templo, está preparada para festejar junto com você, porque agora ela também passou a ser igreja. A gente tem muita dificuldade porque a gente quer trazer a pessoa para a celebração, só que a pessoa não tem motivo para celebrar porque ela ainda não é igreja. Aqui é lugar para a igreja celebrar. E a pessoa vem, às vezes fica perdida, não entende nada. Pela graça e misericórdia de Deus, pessoas que já passaram por algum aconselhamento, a avó era crente, a mãe era crente, orava por ela, levava ela na igreja quando ela era pequena, ela acaba aceitando Jesus quando vem num templo. Mas é muito mais fácil ela identificar a igreja em você, ser acompanhada, receber seu amor, seu carinho, sua amizade, seu cuidado, e depois sim ela vem festejar junto com você, por tudo que agora ela está vivendo, que veio através da sua vida, que é igreja. Amém? Vamos voltar
aos slides, os modelos. E na história da igreja são importantes e devem ser conhecidos pelos líderes que desejam resultados. Você precisa pesquisar, estudar, conhecer, mas não podemos esquecer que os princípios bíblicos são mais importantes do que o modelo da igreja. Os princípios bíblicos são mais importantes do que o modelo de cada igreja, época e lugar. Os puritanos, os morávios, John Wesley, César Castelhano, David Schull e outros viveram e vivem células de formas diferentes. Todos eles viveram pequenos grupos de formas diferentes, mas desfrutam o que importa é que seu pequeno grupo, que é a igreja, esteja vivendo os princípios de Deus. Se toda festa, toda célula sua tem festa, é contigo e o Espírito Santo. Se não tem, é contigo e o Espírito Santo. A forma que acontece lá dentro é com você e o Espírito Santo. Agora, o princípio bíblico tem que estar de alguma forma lá dentro, porque aquilo lá é a igreja. Os modelos surgem a partir da aplicação dos valores e princípios ao contexto específico de cada igreja e cultura. Quando você decidir qual o seu modelo, está escrito errado aí, mas precisará ainda continuar aperfeiçoando. Trabalhar em células é buscar viver os valores e princípios da igreja do Novo Testamento. Pode repetir a última frase, por favor? Trabalhar em célula. Trabalhar em célula. Perdi aqui agora, gente. É buscar viver os valores e princípios da igreja do Novo Testamento. Agora, um pouquinho antes, presta atenção. Quando você decidir qual o seu modelo, aí falando para os pastores e líderes, quando você decidir qual o seu modelo, precisará ainda continuar aperfeiçoando. O que trava muitas das vezes congregações, o ampliar, a multiplicação das células, é que param de aperfeiçoar. Você decidiu um sistema de pequeno grupo, como vai trabalhar a sua congregação, como vai funcionar a sua igreja, suas igrejas nas casas, mas esqueceu que conforme o desenvolvimento, você vai precisar ir se aperfeiçoando. Aperfeiçoando seu pequeno grupo, aperfeiçoando a administração da congregação, aperfeiçoando cada ponto para dar suporte ao movimento que está acontecendo. Se você não der continuidade ao aperfeiçoamento, em um momento vai parar. Vai parar com 100, vai parar com 200, com 1.000, com 2.000, com 3.000, mas vai parar. O aperfeiçoamento ele precisa ser constante. A busca do conhecimento, o investimento em relação aos pequenos grupos tem que ser o foco da igreja. E precisa ser trabalhado constantemente com aperfeiçoamento. Então precisamos entender de forma bem clara que são os princípios bíblicos aplicados ao modelo que produz a frutificação, e não os modelos em si, mas os princípios bíblicos aplicados aos modelos. Qual o modelo que a sua igreja segue? G12, MDA, M12, grupo dos lares, grupo de vida, não importa. O que importa é se os princípios bíblicos estão sendo aplicados dentro do pequeno grupo, dentro das células, dentro dos grupos. Esse é o ponto principal em relação à multiplicação e ao crescimento. Porque se você viver tudo que Jesus direciona, é natural a multiplicação do seu grupo. Amar ao próximo, considerar o outro superior, se importar com ele, rir com ele, chorar com ele. Quem não vai querer fazer parte de um grupo desse, gente? Em relação às igrejas que funcionam bem em grupos pequenos em todas as nações,
é de destaque os 4 pontos abaixo. Agora vocês leem, por favor. 1. De novo. 1. 2. Visão clara. 3. Lembre-se que isso, em relação às igrejas que funcionam bem, em grupos pequenos, em todas as nações, é de destaque 4 pontos abaixo. Então, de novo aqui, 3. Nas maiores igrejas do mundo, nas igrejas que mais frutificam, nas igrejas que mais se desenvolvem em relação a pequenos grupos, as igrejas que mais dão certo no mundo, as células são o ponto forte da igreja. O que mais aparece, o que mais se fala, o que mais se trabalha nessas igrejas são as células, são os pequenos grupos. 4. Amém. Alguns outros pontos que também são importantes em relação à igreja e os pequenos grupos são paixão, frequência da igreja nos pequenos grupos, ou seja, a congregação participando dos pequenos grupos, formação e aperfeiçoamento contínuo de líderes. A igreja tem um foco, toda a igreja entende claramente que tem o foco de estar formando líderes constantemente. Todo mundo que chega no templo, todo mundo que chega na célula, no pequeno grupo, é olhado, nós visualizamos nele um líder em potencial. A igreja tem isso em mente. Isso é claro para toda a igreja que se desenvolve com excelência em pequenos grupos. Supervisão por áreas, acompanhamento dos novos, uma só linguagem e etc. Vou pegar, nas outras partes nós já passamos bastante, deixa eu pegar o finalzinho. Uma só linguagem. Não podemos fugir desse padrão, irmãos. A tua célula, o teu pequeno grupo, faz parte de um rebanho que tem um pastor. Você toma conta do aprisco, que é a igreja na sua casa, mas esse aprisco faz parte de um rebanho, que é a congregação. Então, a igreja na sua casa tem um pastor, tem um apóstolo, uma pastora, que tem uma linguagem. E a igreja na sua casa não tem que ter a tua linguagem, mas a linguagem dos pastores. Você pode fazer do seu jeito, com a sua característica, mas a linguagem é dos pastores. E em nenhum momento eu posso me esquecer de que aquelas ovelhas estão ligadas ao pastor. E eu estou servindo a Jesus quando eu sirvo ao meu pastor. Eu estou ajudando o meu pastor a cuidar dessas ovelhas que Deus entregou a ele. Porque senão a gente cai de novo naquele ponto de querer começar a formar mini congregações, que não é o objetivo, que não é a ideia. Amém? Amém? Ficou claro isso? Ficou, né? É necessário estar atento para não cair na acomodação de um modelo que deu certo por um tempo. Vou repetir. É necessário estar atento para não cair na acomodação de um modelo que deu certo por um tempo. Mas sim, estar atento para que talvez este mesmo modelo permaneça, sendo que implantando adaptações conforme as necessidades e direções do Espírito. Ou seja, tem um modelo, mas não fica fechado, não trava a sua mente. O modelo deu certo, vai dar certo para sempre. Não, deixe seu coração e sua mente aberto para o Espírito Santo, que está te dando direções e adaptações para continuar crescendo, progredindo, multiplicando, abençoando, aperfeiçoando essa estratégia que Deus te deu. Não fique engessado no modelo que você recebeu inicialmente. Uma das diferenças fundamentais entre grupos
que iniciam e fracassam e aqueles que iniciam e permanecem é a supervisão. O sucesso das células depende da qualidade da supervisão que a estrutura oferece aos líderes de célula. O que é a estrutura? É o funcionamento aqui dentro. Esse funcionamento de liderança da congregação precisa ter um corpo, precisa ter uma equipe estruturada para dar suporte às células, supervisão às células, amparo às células, saber o que está acontecendo, como está funcionando, se vê que a célula está se arrastando, chegar lá, ver o que está acontecendo, dar o palpite, ajudar, participar, para que aquela célula se levante. Toda congregação precisa levantar um grupo de supervisores. E como esses supervisores são levantados? De forma natural. Eu abri minha célula, multipliquei 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes. Então eu já tenho um número de células suficiente para me transformar, para ser levantado a supervisor de células. Porque se eu estou com 20 agora, já não dá para eu estar nas 20. Eu preciso supervisionar só agora as 20. E eu passo a ser um supervisor de células. A gente vai ver um pouquinho mais essa dinâmica depois. Então não vamos nos prender muito nela. Se o modelo de grupos pequenos for uma bênção para a sua congregação, não caia no engano de acreditar e principalmente falar que outras congregações que não estão nesse modelo estão erradas ou coisas desse tipo. Não fale mal da noiva de Cristo. Amém? Porque senão você vai estar trazendo prejuízo para o que está dando certo na sua vida. Está dando tudo certo. Aí você começa a falar mal da outra igreja porque não está trabalhando igual você trabalha. Aí começa a dar errado, porque você estava indo muito bem, mas agora está errando porque está falando mal da noiva de Cristo. A outra igreja, a outra congregação pode não trabalhar no mesmo sistema, mas é noiva de Cristo. Pode não ter, talvez, alcançar a qualidade de supervisão, de atendimento, de calor humano, de amor, etc. Pode não alcançar, mas é igreja, é noiva de Cristo. Então deixa eles lá, até que o Espírito Santo convença ou não. De qualquer forma, eles fazem parte da noiva de Cristo. Nunca fale mal. Vamos ler juntos, por favor? 1, 2, 3. Vamos parar. Tá fora de sintonia e tá fraco, gente. Tem que sair no microfone. No 3, todo mundo junto e forte. 1, 2, 3. Do Novo Testamento. Mudanças. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É muito mais fácil enxergar isso daqui no pequeno grupo. É incomparável, irmãos. Alguém entrar aqui e conseguir enxergar esse amor no meio dessa multidão é quase impossível. Mas enxergar isso lá na sala do seu irmão da igreja, lá na tua garagem, lá na tua varanda, enxergar isso aqui com 7 pessoas, 8, 9, 10, é muito mais fácil. Enxergar esse amor, esse carinho, esse cuidado no pequeno grupo que é a igreja é muito mais fácil. Vamos passar outro vídeo, equipe, por favor. As luzes.
Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem o instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola: todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. Amém. Para que não hajam frustrações, é necessário lembrar a todo tempo que quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Tanto pastores quanto líderes de pequenos grupos se sentem desanimados por não verem o crescimento que esperavam. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nossa parte é fazer o que Deus quer que façamos e descansar nele, em Deus. Amém? Nada daquela angústia, aquela coisa horrível, pesada, porque não está crescendo. Se você sabe que está fazendo tudo certo, espera o tempo de Deus, que a colheita virá, a multiplicação virá, no tempo de Deus. Mas esteja constantemente fazendo a avaliação dos pontos, se você realmente está fazendo tudo certo. Nós já lemos, vamos ler mais uma vez, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Colossenses 2,19, você pode ler? Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Se você não for igreja, você não está unido a Deus. Você precisa viver igreja para estar unido ao cabeça, que é Cristo. No 3 com vocês, 1, 2, 3. A organização da congregação para se trabalhar em células precisa ser levado muito a sério. E ela é conforme o crescimento numérico da congregação. Ela é relativa, né?
ao crescimento. Você tem uma igreja com um determinado número, você carece de um tipo de administração. Conforme essa igreja vai multiplicando, você precisa ir também aperfeiçoando e crescendo esse sistema de administração. É também importante ao pastor ou líder estar ciente de que sempre que um líder segue uma direção específica, alguns irão resistir em segui-lo, preferindo outra direção ou simplesmente querem ficar como estão, indispostos a mudanças e desanimados a saírem do ponto de acomodação. Isso aqui é só um alerta para você saber que acontece em todo lugar. Nem todo mundo vai querer se mexer do lugar. Sempre vai ter um grupo que vai preferir estar ali no sofá com a pipoca e a televisão. Algo fundamental em uma congregação que decide viver em pequenos grupos é o fato de que cada membro da equipe de liderança da igreja apoie igualmente a visão. Cada membro da equipe de liderança precisa estar apoiando a visão. Precisa estar todo mundo junto. Se tiver um só puxando, brigando, lutando e os outros descansando, vai dar, como diz o jovem, vai dar ruim, vai dar errado. Se existe uma equipe de liderança, precisa estar todo mundo caminhando junto. E o pastor precisa trabalhar com essa equipe, para que essa equipe caminhe junto. Senão um vai receber o peso, dois vão receber muito peso e uma hora não vai suportar, não vai dar certo. A equipe de liderança é o volante da igreja em células ou pequenos grupos. Se a equipe está unida e direcionada à mesma visão, há melhores chances de que um maior número da igreja siga nessa direção. O sistema de igreja em células ou grupos pequenos não pode ser visto como uma técnica que pode ser descartada se não funcionar. Vamos repetir isso. O sistema de igreja em células, pode repetir? Ou grupos pequenos, não pode ser visto como uma técnica que pode ser descartada se não funcionar. Você não pode implantar a visão de pequenos grupos dessa forma. Se não funcionar, a gente volta para o normal. Não pode, você tem que tirar isso da sua cabeça. Você tem que decidir o que você quer e venha qual for a dificuldade, você vai permanecer buscando aperfeiçoamento, crescimento, desenvolvimento. Mas sim como um estilo de vida bíblico. Isso nós precisamos entender, se não entendemos até agora. Grupos pequenos não é só uma estratégia, não é só um modelo, um tipo de ser igreja. Não, é o modelo, é o padrão bíblico. Bíblico. E a igreja que entende isso, ela precisa prosseguir, porque não existe mais para ela outra direção. Ela pode ir mudando a forma de trabalhar os pequenos grupos, ela pode ir mudando o estilo de administração, mas ela nunca mais deixa de ser igreja em casas, em pequenos grupos, porque ela entendeu que esse é um padrão bíblico. É só você pegar a Bíblia e estudar. Você vai descobrir que isso é exatamente o que eu estou falando. O líder que decide viver. Vamos ler juntos esse também? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais forte. Você que vai reimplantar ou que vai iniciar
na sua igreja com pequenos grupos, ou que já trabalha em pequenos grupos, vai fazer mais alguma mudança, às vezes um pouco radical, é natural que de um total do grupo sempre, ou na maioria das vezes, apareça alguém que não concorda e não quer mais permanecer, porque não quer viver aquele sistema. E essa pessoa se vai. Não se apavore, porque é ir 1, 2, 3 para vir 30, 40, 50. Nós não estamos desprezando, não é o caso da ovelha perdida. Ele vai se encontrar em outro lugar, ele vai se adaptar em uma congregação que fala a linguagem dele. De repente uma igreja que nem bate palma, não tem bateria, porque ele não gosta de barulho, e ele vai ficar lá, sentar no último banco, entendeu? Vai ouvir o sermão e vai embora, é o que ele quer. Mas eu e você, nós queremos ver salvação, nós queremos ver transformação, nós queremos ver libertação, nós queremos ver transformação social. Então nós vamos continuar implantando pequenos grupos por toda a cidade. Amém? Vamos assistir o último vídeo e logo após o apóstolo pode vir. Nós vamos terminar hoje e amanhã um pouco mais cedo, porque são os últimos dias, então se torna um pouco mais cansativo. Então hoje e amanhã estaremos terminando mais ou menos dentro desse horário. A tão falada vitória pode ser desde sempre desejada, muitas vezes faz cair no esquecimento para poder conquistá-la. Como é dito por aí, não se vence uma guerra sem batalhas. Então é muito provável que não haja recompensa se permanecer tudo parado. Pois é, o querer não quer dizer automaticamente conseguir. Para chegar ao final é preciso mais que vontade ou desejo. A mais pura verdade que pode ser dita é que sem o esforço nunca haverá conquista. Se até hoje tem a sensação que nada dá certo ou que nunca alcançou qualquer conquista, pare e pense um pouco. Tudo que você já fez, tudo que você já conquistou, é hora de olhar no espelho e encontrar seu rosto de glória. Seu esforço será determinante para atingir todas as suas metas. Pode ser duro, difícil, mas é possível e vai acontecer. E pode ter certeza, não será fácil. Os caminhos serão difíceis e cheios de pedras. Você precisa continuar, desviar dos obstáculos. Não pare de se esforçar no que acredita. Não pare de acreditar nos seus sonhos. Não pare de se esforçar até conseguir. Não desista de seus planos e metas. É preciso sair da zona de conforto. Para seguir adiante é preciso empenho. Não importa a dificuldade, não desista. As dificuldades mudam com o tempo, mas com a determinação certa, sempre sairemos vencedores. Sonhe, acredite, batalhe por todos eles. Faça, tenha fé, tenha foco, conquiste o mundo. Não tem idade para sonhar alto. Tenha autoconfiança e autoestima. Suas ações são fundamentais para o seu sucesso. Se você tiver algo realmente valioso para oferecer ao mundo, vai e faça. Se tiver um sonho, vai e faça. Se tens uma meta, vai e faça. Se quer ter sucesso, vai e faça. Apenas faça, tente, invente, crie, acredite. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de desistir. Apenas faça. Acima de tudo, o sucesso é ser feliz. Acreditar que você pode atingir seus objetivos. Vai ter muita gente para te desanimar, muitas pedras e até montanhas em seu caminho, mas você prefere morrer na incerteza de que poderia ter dado certo ou ir em frente. Não tenha uma vida breve em vão. Caminhe com coragem, com dignidade. Saiba utilizar os atalhos. Supere e simplesmente acredite. Percebe que algo bom atrai algo bom? Quer um conselho? Se comprometa com você. Acredite que você é o melhor no que faz. Portanto, busque ver nas barreiras impostas pela vida algo que lhe fortalecerá, que transformará você. Portanto, esforce ao máximo. Vá, conquiste o mundo. O fracasso anda de mãos dadas com o sucesso. O fracasso faz parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Portanto, esforce o tempo todo pelo seu sucesso. Esforce o máximo por você, porque no final é entre você e seu sonho. Edição Lucas Andrelli. Locução Nando Pinheiro.